Olá! E hoje no Boletim Diário você não pode perder, pois temos também uma nova estreia aqui. Ela que é pós-graduada em Direito Público Contemporâneo, trabalhando há mais de 10 anos no ramo de compras públicas, sendo uma apaixonada por este universo. É também advogada, presta consultoria para empresas privadas e é procuradora municipal da Prefeitura de Piraúba, em Minas Gerais. Já foi assessora jurídica na Subsecretaria de Licitações e Compras da Prefeitura de Juiz de Fora e também é consultora da 11 Licitações, em que na pessoa do professor Felipe Anzalone, eu já deixo aqui um extenso abraço. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Thaís Dias. Oi, Ricardo, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com você hoje. Esse convite da Forset muito me honrou participar desse quadro que é o Boletim Diário, que passam tantos nomes de peso aí. Então eu estou muito feliz. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço e hoje temos mais um nome de peso. É realmente a função deste quadro aqui é achar aí a quem está por trás, né, nos bastidores aí do tema licitações públicas, ou melhor, os apaixonados pelo tema licitação, e eu sei que você é uma. Professora, eu já quero aproveitar aqui o seu tempo, né, já vou transformar numa pergunta, pois eu também quero aqui fazer as minhas anotações e você que acompanha aqui o Boletim Diário, tenho certeza que vai anotar muita coisa também. O tema de hoje é a vedação ao formalismo prevista no artigo 12 da 14133. Professora, o espaço é todo seu. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Então, quando a gente fala em vedação ao formalismo exacerbado, essa ideia ela veio se construindo, essa temática ela veio se construindo aí ao longo do tempo. A gente não tinha uma previsão expressa na Lei 8666 de 93 acerca desse assunto, mas de lá para cá, né, ele já está sendo amplamente tratado, já estão tratados pelos órgãos de controle aí, tribunais de contas da União, tribunais de contas dos estados, que já firmaram aí entendimento no sentido de flexibilizar as regras do edital. Esse seu caráter absoluto aí. E essa diminuição, né, da formalidade exacerbada, desse exagero de formalismo, foi ganhando força também a partir do decreto 10.024 de 2019, o decreto que regulamenta o pregão eletrônico. Ele trouxe disposição lá no seu artigo 2º, parágrafo 2º, de que as normas, né, disciplinadoras da licitação, elas devem ser interpretadas a favor da ampliação da disputa, resguardados aí o interesse da administração. Já com a nova lei de licitações, a 14133 de 2021, essa ideia, né, da vedação ao formalismo, ela foi tratada de uma maneira muito clara. Está lá previsto no artigo 12, inciso 3. A meu ver, agora nós temos um parâmetro a ser seguido, no sentido de que condições que são meramente formais e que sejam desatendidas, mas condições essas que não comprometem, né, a qualificação técnica, a compreensão do conteúdo da proposta, elas não devem importar aí em afastamento de licitantes do certame. E quando eu digo nessa flexibilização, eu não quero dizer desobediência. Não significa que a administração ela deve desobedecer outros princípios que já são previamente previstos aí, já sacramentados. Mas, por exemplo, ela não deve deixar de aceitar propostas que contenham um erro de preenchimento, que contenham uma falta de assinatura, por exemplo. Ela não deve abrir mão de normas aí que estão previstas no instrumento convocatório.
Não quer dizer que ela tenha que sacrificar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio da legalidade, da isonomia, por exemplo. Mas, na verdade, ela tem que sopesar esse rigor formal aí no exame da habilitação e das propostas, ele não deve ser absoluto, né? A vedação a esse excesso de rigor aí, ela deve ser flexibilizada, né? E esse princípio, essa vedação a esse excesso de formalismo está muito ligado com o princípio da eficiência administrativa, que também está lá previsto na Lei 14.133. Está muito ligado a essa questão do saneamento, a questão da diligência que é permitido aí, que deve ser realizada pela administração pública, porque a gente tem que ter em mente, né, que a busca da melhor proposta para se alcançar o interesse público, ela deve se perfazer com menos burocracia, com menos formalidade. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que o processo ele tenha que ser menos formal. Ele tem que ser um processo formal, mas ele não precisa ser formalista. Eu devo tentar alcançar, né, o interesse público, mas aí com ampla competitividade, com ampla oportunidade de escolha. Por exemplo, meras irregularidades que são de fácil solução não devem constituir aí um motivo para a exclusão desses licitantes do certame. A gente ainda se depara, né, atualmente com editais que trazem exigências excessivas, exigências de reconhecimento de firma, de documento em cartório, por exemplo. Recentemente eu estava assessorando uma empresa, se me permite um exemplo, e o órgão ele estava exigindo a apresentação de um documento fora do envelope de documentação de habilitação e de propostas, e esse documento, ele poderia, a empresa não apresentou, assim como outras também não apresentaram, mas é um documento que poderia ter sido sanado, poderia ter sido conferido pela comissão de licitação com uma simples consulta. E essa cliente, ela não conseguiu prosseguir, ela não conseguiu entrar na disputa por conta desse rigor da comissão. A meu ver, foi um rigor absoluto que não deveria ser atendido, não deveria ser primado naquele momento. Então, por exemplo, a gente já sabe que a doutrina, a jurisprudência, ela já tem nos assinalado aí de que os licitantes, eles não devem ser inabilitados, não devem ser desclassificados por desatender exigências que são exigências meramente formais, que não se revestem aí de utilidade prática, que podem ser supridos, por outros dados que já estão dentro do processo, que já estão dentro da documentação, que já constem lá dos próprios autos da licitação. Então, essa vedação, a meu ver, ela vai ao encontro da busca da verdade material, ao encontro desse formalismo moderado e em detrimento aí da verdade formal. Eu entendo que deve ser essa vedação, ela deve guiar, essa vedação ao excesso, né? Ela deve guiar o processo de compras públicas para que haja aí um aproveitamento máximo das propostas e dos documentos de licitação. Porque o que a gente mais vê atualmente, por mais que se tenha a nova lei já sacramentada, em pleno vigor, a gente ainda se depara com editais aí que trazem exigências esdrúxulas, né? Comissões de licitação com uma visão extremamente legalista, uma visão que leva ao rigor, ao pé da letra, o que está falando lá, o que está disposto na lei. E isso já é uma prática que já deve ser flexibilizada ao longo do tempo, ao longo desse caminho, desse percurso, já, né, temos tempo suficiente para que o entendimento possa ser alterado. Sim, professor, eu amo quando vem assim, eu tenho a oportunidade, né, de entrevistar você em vários momentos. Citou casos aí reais, né, que você vivenciou na prática. E eu vou até aproveitar isso porque você mencionou aí
é nova lei de licitações, mas isso não mudou, né? Tem muita gente, eu vejo nas conversas, que acham que isso é coisa do passado, esse excesso aí do formalismo, mas você vive isso no dia a dia, não é isso, professor? Com certeza. E apesar, como eu disse, de não estar previsto, né, lá na Lei 8666, mas a gente já tem inúmeros entendimentos de tribunais a esse respeito, dessa flexibilização, dessa possibilidade de equilíbrio. É estar harmonizando um princípio com o outro, é ter essa possibilidade de harmonizar, é não ter 100% aquela visão retrógrada, né, de que não pode ser feita uma diligência, de que aquele documento deve ser um documento absoluto. Então, eu entendo que a gente já tem, né, o licitante já tem munição suficiente para estar né, lidando ao seu favor com essas práticas aí, vivenciadas aí. É isso aí, professor. E eu vou, se você me permitir, eu quero fazer até um adendo aqui. Você, licitante, está se vendo numa situação como essa? Eu vou dar uma outra dica aqui. Siga, tá aparecendo aqui embaixo, ó, o Instagram da professora. Entre em contato com ela, bata um papo. Por que eu estou fazendo isso, professora? Eu vejo vários licitantes querendo resolver o problema por eles mesmos, né? E às vezes vai usar ali o coração, a emoção. Não, tem que buscar uma assessoria jurídica. Vou dar um exemplo aqui, a professora Thaís vai saber o que fazer para te defender, para que você obtenha o sucesso. Então não deixe de fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui, né, professora, para mostrar, porque eu vejo várias vezes a boa intenção dos licitantes, aí usam o coração, querem fazer por eles mesmos, e não, tem que ter essa assessoria jurídica. Você, como muito bem mencionou, né, já existem aí vários entendimentos, e quem busca isso? Bons escritórios de advocacia, bons professores, boas professoras como a professora Thaís, então não deixe de fazer isso. Professora, quando o papo é bom, infelizmente o tempo não ajuda, né? Então eu gostaria que, se possível, você fizesse aí as suas considerações finais para depois eu encerrar essa sua primeira entrevista aqui no Boletim Diário. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, né, com a equipe da Forset. Bom, o que eu vejo é que é um desafio muito grande em ter essa harmonia aí dos princípios, na aplicação desses princípios. Mas é um caminho que já tem que ser perseguido aí. Nós já temos entendimentos o suficiente, um arcabouço muito grande a favor aí do licitante, até mesmo para que as comissões possam repensar um pouquinho da conduta que vem sendo praticada, para poder primar aí pela busca de uma ampla competitividade, que é, né, um interesse maior aí da administração. É isso aí, professor. Eu também quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a disponibilidade e por trazer a este conteúdo rico, pouco falado, né? Muita gente acaba esquecendo disso e a importância desta temática. Muito obrigado mesmo, professor, e eu tenho certeza que muito em breve você volta aqui no Boletim Diário. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Obrigada a você, Ricardo. Até uma próxima, se Deus quiser.